O tema de hoje é os meios alternativos de resolução de conflitos. Eles são métodos utilizados para resolver disputas de maneira mais eficiente, menos formal e geralmente menos onerosa do que o processo judicial tradicional. Esses meios incluem mediação, conciliação e arbitragem, e são especialmente úteis em contextos onde se busca uma solução rápida e amigável. A seguir, eu apresento um roteiro claro e prático sobre esses meios, com exemplos simples para facilitar a compreensão de nós, alunos iniciantes de direito. O conceito de meios alternativos de resolução de conflitos é necessário nós principalmente entender a definição. Os meios alternativos de resolução de conflitos são métodos utilizados para solucionar disputas fora do sistema judicial tradicional. Eles incluem a mediação, conciliação e arbitragem, entre outros, e visam proporcionar soluções mais rápidas, econômicas e satisfatórias para as partes envolvidas. Trago aqui os principais tipos de meios alternativos. Agora eu quero apresentar o meio alternativo chamado mediação. Um mediador, ele é neutro, ele auxilia as partes a dialogarem e encontrarem uma solução conjunta para o conflito. O mediador não impõe uma decisão, mas facilita a comunicação entre as partes. Outro meio é a conciliação. Semelhante à mediação, mas o conciliador pode sugerir soluções para o conflito. As partes têm liberdade para aceitar ou rejeitar as sugestões. Um outro meio é a arbitragem. As partes escolhem um ou mais árbitros para decidir a disputa. A decisão dos árbitros, chamada de sentença arbitral, tem força vinculativa e geralmente não pode ser contestada judicialmente. Quais são as vantagens dos meios alternativos? Primeiro ponto sobre essa vantagem aqui é a rapidez. Esses métodos costumam ser mais rápidos que os processos judiciais. Um outro ponto muito importante, como vantagem, é o custo. Geralmente são menos onerosos do que litígios judiciais. Outro ponto relevante, confidencialidade. Os procedimentos são privados e confidenciais, ao contrário dos processos judiciais, que são públicos. Logo, também a autonomia das partes. Outra vantagem. As partes têm mais controle sobre o processo e pode escolher o mediador, conciliador ou árbitro. Aqui eu quero apresentar exemplos práticos. E aqui eu trago um exemplo número 1, sobre a mediação entre conflito de vizinhança. Dois vizinhos estão em disputa por causa do barulho excessivo de um deles. Eles optam pela mediação, onde o mediador os ajuda a conversar e entender as preocupações de cada um. Após algumas sessões, eles concordam em estabelecer horários de silêncio e formas de comunicação direta para resolver futuros problemas. Exemplo 2, a conciliação em conflito trabalhista. Um empregado e seu empregador estão em desacordo sobre a rescisão do contrato de trabalho. Em uma sessão de conciliação, um conciliador sugere uma compensação financeira e um período de aviso prévio maior do que o exigido por lei,
Ambas as partes aceitam a sugestão e evitam um processo trabalhista. Exemplo 3. Arbitragem em disputa comercial. Duas empresas têm uma disputa contratual sobre a entrega de produtos. Elas concordam em resolver o conflito por arbitragem. Escolhem um árbitro especializado no setor e apresentam suas evidências. O árbitro analisa o caso e emite uma sentença arbitral, que é aceita por ambas as partes, encerrando a disputa sem necessidade de recorrer ao judiciário. Então, dito esses meios alternativos, nos resta concluir. Os meios alternativos de resolução de conflitos são ferramentas valiosíssimas para a resolução de disputas de maneira mais rápida, econômica e amigável. Mediação, conciliação e arbitragem oferecem alternativas ao processo judicial tradicional, permitindo que as partes encontrem soluções mutuamente satisfatórias e preservem suas relações. Para os estudantes de direito, compreender esses métodos é fundamental para uma formação completa e para a prática jurídica moderna.